usar os sonhos facilita a hipótese diagnóstica desde a primeira sessão. Porque você vai ter um primeiro contato com o paciente, né? E facilita muito. No início, quando eu atendia, eu precisava de 4, 5 sessões para levantar uma hipótese. Hoje, são 2, no máximo 3 sessões. No máximo 3. Eu já saio da primeira sessão, em 90% dos casos, tendo uma hipótese bem clara de qual é a estrutura da personalidade do paciente. E os sonhos me ajudam muito nisso, porque os pacientes chegam até mim sabendo que eu sou especialista na interpretação dos sonhos. E muitos falam disso já na primeira sessão. E aí, você se coloca no lugar do analista do inconsciente, propriamente dito. Aquele que realmente abre a janela para o inconsciente do paciente e vê o que está ali dentro, e enxerga o que está ali dentro. Aí você se posiciona como especialista na interpretação dos sonhos, num campo que tem uma demanda enorme de pessoas no Brasil precisando de gente para resolver esses seus problemas, que são pessoas que estão tendo problemas emocionais sérios, com reflexos severos, tanto no sono dos pacientes, como nos pesadelos que eles estão tendo. E se o paciente tem pesadelo demais, por exemplo, isso é sinal de que o quadro pode ser mais grave. Ele pode estar no quadro melancólico grave, por exemplo. Pois a gente tem até que suspeitar, tem que ter cuidado com esse tipo de situação. O que você não pode é deixar de fora essas questões. E tem gente que chega para resolver, que não aguenta mais ter sonhos de angústia, né? Eu tive uma paciente que me procurou para resolver um problema específico. Um problema específico que ela tinha com os sonhos com o ex-marido, que deixavam ela muito angustiada. Uma senhora de mais de 80 anos de idade, e sabia que eu era especialista na interpretação dos sonhos. E eu conseguia ajudá-la a parar de ter esses pesadelos. Consegui deixar a mente dela em paz, porque esses pesadelos estavam atormentando a vida desta mulher. Enquanto ela estava dormindo e depois quando ela estava acordada, quando ela lembrava do conteúdo do sonho e aquilo ficava o dia inteiro na cabeça dela. E aquilo estava começando a paralisar a vida dela. E ela tinha, não era só 80, era 80 e passa. E aquilo estava trazendo elementos muito melancólicos e de morte para ela, que estava assustando ela muito em relação a isso. Então, o nosso trabalho de especialista é também para isso, para ajudar pessoas que estão sofrendo com seus pesadelos, com seus sonhos de angústia. Esse caso é mais ou menos como, não sei se vocês conhecem a história do Paul McCartney, quando ele escreveu a canção Let It Be. Né? Quando ele escreveu a canção Let It Be, ele tinha perdido a mãe dele. E ele teve um sonho com a mãe, onde a mãe o tranquilizou, dizendo que estava tudo bem, que ela estava bem, que ele deixasse estar. E aquele sonho fez muito bem para ele. Deixou ele muito tranquilizado. Veio uma paz para ele, tranquilizou ele completamente. E inspirou o Paul McCartney a escrever a canção Let It Be. Vejam bem. Só que o Paul McCartney fez isso sozinho. A maioria das pessoas não consegue fazer isso sozinho. Precisa de um profissional que as ajude a fazer isso. E onde é que eu vejo que o psicólogo e o psicanalista mais erra nessa questão de trabalhar com os sonhos dos pacientes? A primeira coisa é não sair da primeira sessão com uma hipótese da diagnóstica da estrutura da personalidade do paciente. Não sair da primeira sessão com uma hipótese diagnóstica de quem é o paciente é um erro muito grande. Uma hipótese. Você não tem que fechar o diagnóstico na primeira consulta, mas você tem que sair com uma hipótese para botar a sua mente em funcionamento, até porque para devolver para o paciente que você está compreendendo quem ele é, qual é o problema que ele está tendo. Outra coisa importante é isso para o resultado, porque isso influencia muito no resultado
que o paciente vai ter na terapia. Se você não faz isso, você vai estar navegando num mar sem bússola, você não vai saber direito quem é que está ali na sua frente, que técnica você tem que usar, qual abordagem você vai usar, que manejo você vai fazer com esse paciente. Outro erro é não introduzir a interpretação dos sonhos desde a primeira sessão. Se você não fala isso, você não chama atenção para o paciente para a singularidade do seu trabalho, para o diferencial do seu trabalho, e não mostra para ele que a maior ferramenta para trabalhar com o autoconhecimento do paciente. É isso que acontece. E aí você vai ter dificuldades em confirmar o seu diagnóstico psicanalítico por causa disso, porque você não vai ter a principal ferramenta que o psicanalista tem à sua disposição. Essa é a verdade. Aí, você também tem um outro erro importante, não incorporar a investigação sobre o sono e sobre o sonho durante as sessões. Ora, são dois elementos fundamentais para a saúde mental do indivíduo. É impossível um indivíduo ter saúde mental se ele não tem um sono de qualidade e se ele não tem sonhos tranquilos também. Essa é uma verdade absoluta dentro da saúde mental. Porque sem sono de qualidade, o paciente não chega à fase REM do sono, onde acontecem predominantemente os sonhos. Ele não tem um sono reparador e aí ele acorda estressado, ele acorda irritado, ele acorda nervoso, ele acorda ansioso e tem seu dia todo atrapalhado. Cansado ele já acorda, porque não teve um descanso que ele precisava ter. Mesma coisa se ele tiver pesadelos e sonhos angustiantes todas as noites ou frequentemente. Como é que ele vai ter paz? Como é que ele vai estar tranquilo assim? Não tem como. Então, esse é um erro grande, não fazer com que esse assunto, essa investigação faça parte das sessões. Você tem que estar checando constantemente como é que o paciente está dormindo, o que ele está sonhando. Isso tem que fazer parte da conversa, do tratamento, das consultas. A outra questão que é fundamental, que eu vejo, é não fazer o paciente ser protagonista do processo terapêutico. Aí você se coloca no lugar do sujeito suposto saber e não faz o paciente se envolver no processo. E o paciente fica numa postura passiva, esperando de você as respostas, esperando de você as interpretações, tanto daquilo que ele está falando, das suas associações, como dos próprios sonhos. E isso não gera muito menos insights transformadores do que se você faz o paciente ser protagonista do processo da própria interpretação dos sonhos. Ele tem que, aos poucos, ser analista da própria vida, ser analista da própria história. Ele tem que, aos poucos, internalizar a função psicanalítica da personalidade que você está emprestando para ele. Para que isso vai ter resultado. É assim que funciona. Porque se você não usa essas ferramentas, sinto dizer para você, é como um mecânico querer arrumar o motor do seu carro só com as mãos, sem usar ferramenta nenhuma. Que resultado vai ter isso? É claro que vai ter muitos problemas. Se for um problema simples, ele até pode conseguir. Mas se for problemas mais complexos, ele vai ter muita dificuldade e provavelmente não vai conseguir. Vai decepcionar você como cliente e você nunca mais vai levar o seu carro lá. No nosso trabalho é a mesma coisa. Se o paciente se decepciona com a gente, ele não volta, ele abandona mesmo e fala mal da gente para as outras pessoas.